Como incentivar meu filho ou minha filha a aprender programação? Hoje em dia, cada vez mais pessoas estão considerando as profissões ligadas à programação como uma opção de carreira, de desenvolvimento profissional. E aliás, no cenário que a gente está vivendo, muitas profissões tradicionais têm a necessidade de se comunicar com algum tipo de máquina programável ou analisar grandes volumes de dados ou ainda fazer simulações computacionais. Então a gente está vendo que a atividade de programar, ela extrapola a profissão do desenvolvedor de software. E isso já há bastante tempo, tá? A gente está vendo aí jornalistas programando, cientistas das mais diversas áreas programando, economistas, advogados, enfim, uma grande variedade de profissionais. E olhando para a grande quantidade de máquinas programáveis que a gente está inserindo na sociedade, desde celulares, televisores e videogames até automóveis e satélites, a habilidade de se comunicar com as máquinas e de estruturar o seu pensamento de forma computacional, ela vai se tornar ainda mais importante no futuro. Então, se você tem filhos pequenos ou pretende ter filhos no futuro próximo, talvez esteja se perguntando: como eu posso incentivar essas crianças a aprender programação e prepará-las para esse futuro? Essa foi uma pergunta trazida pelo Stefano, um inscrito aqui do canal, durante uma das lives do Crawler. E nós achamos importante destacar nossa resposta aqui para a gente poder continuar esse debate. O Stefano fez essa pergunta, eu achei ela interessante. Ele perguntou como incentivar o filho a aprender programação. Uma primeira coisa que me veio à cabeça é: como você incentiva o seu filho a aprender outras coisas? Você faz isso ou você não faz? Se você tem um meio de fazer isso, talvez você inclusive já esteja no caminho para incentivar o seu filho a aprender programação também. Eu não sei quantos anos tem o seu filho, né? Se é uma criança, se é um adolescente, e isso vai influenciar no processo de aprendizado, porque se for uma criança, por exemplo, incentivar a aprender programação, no meu ponto de vista, é tudo menos botar ele para fazer um código, por exemplo. Porque existem várias, como o Alisson estava falando, vários fundamentos, uma base que precisa ser construída antes disso, que é importante, que é sobre raciocínio, pensamento, jogos, né? Que já existem há anos, Lego, vários tipos de ferramentas que te ajudam a criar, a solucionar, a pegar pedaços, né, e construir a partir de componentes, uma nova coisa. Isso para mim é incentivar a aprender programação, para qualquer pessoa, de qualquer idade. Eu corroboro o que a Kizzy falou no sentido de que para a criança faz sentido você pensar em coisas que não são realmente escrever código, mas que estão ligadas a essa ideia de construir outras coisas, né? Primeiro que não pode ser chato, né? Nada pode ser chato. Criança não tem também a possibilidade de foco, né, por muito pouco tempo. Exatamente. Então, assim, eu não tinha acesso a computador quando eu era criança, tá? Na verdade, eu passei a ter acesso, assim, um pouquinho mais... Ainda como criança, um pouquinho mais velha, assim, com uns 8, 9 anos, mas não na minha casa, né? Meu pai, ele é da Marinha, e ele me levava, às vezes, para navio, e no navio tinha um computador e eu usava o Paint, né, para pintar, desenhar coisas. Esse era o meu acesso ao computador, tá? Então, não tinha acesso ao computador em casa, mas eu tinha brinquedos de montar. Eu tinha um brinquedo que era uns pinos, né? Se chama Pino Mágico. Eu já encontrei, inclusive, para comprar. Pino Mágico. E tinha uma coisa que era um genérico do Lego, né? Não era da marca Lego, mas era tipo um Lego, assim. E eu lembro de momentos, né? Poucos momentos, assim, que meu pai podia parar para brincar comigo. Em geral, ele viajava muito naquela época. Mas em alguns poucos momentos, ele me ajudava a montar algumas coisinhas, né? E até coisas de ensino mesmo, assim, eu aprendi a montar letras, a montar números, sabe? Coisas com que eu conseguia identificar, relação até do colégio, assim. E quando eu tive o meu primeiro contato com programação, eu tive, né, uma lembrança muito forte daquilo, me parecia aquele Lego, entendeu? Me parecia, caramba, eu tenho aqui peças elementares, né? Talvez eu não tenha pensado com o mesmo vocabulário que eu tenho hoje, mas eu tenho aqui peças mais simples que se juntam para montar alguma coisa. E as possibilidades devem ser infinitas com isso aqui, porque com Lego, com um pino mágico, dá para montar muita coisa, sabe? Então, eu acho que aquilo ajudou a desenvolver o meu raciocínio analítico e a criatividade também, pensar em extrapolar aquele negócio. E assim, isso também se fundamenta quando a gente olha as ferramentas que têm, inclusive, sido desenvolvidas por pessoas pesquisadoras da área de programação para crianças, que geralmente envolvem essas características. Então, você construir coisas tipo do Minecraft, que são montáveis, né? Então, geralmente tem essa lógica de você ter blocos mais elementares que se combinando
para gerar alguma nova ação, uma nova coisa. E pensando dessa forma, né, nessa essência, você pode construir isso, né, de várias formas. Você pode ter várias dinâmicas de interação com o seu filho que vão gerar essa curiosidade, né, para que ele consiga construir, né? Então é isso. Pegar duas coisas diferentes e transformar numa terceira. E o legal é que com a criança a gente consegue fazer isso até através da imaginação. Então não necessariamente, né, você pegar duas coisas aqui de papel, você fazer assim. Isso aqui não fisicamente se transformou em outra coisa, mas você consegue imaginar que sim, a criança consegue. Isso também é genial, porque você depende muito menos do recurso físico, material, às vezes, e mais da dedicação, né, do tempo e de conseguir se propor também como adulto a entrar naquele mundo da criança e imaginar junto com ela. Então, esse é um tópico que me fascina bastante. Eu fui uma criança muito curiosa, a Alisson também, e eu falo isso também da forma como eu faria, né, se eu estivesse agora convivendo com alguma criança, iria ir por essa linha. Foi assim que fui estimulada e acho que deu bastante certo. Galera, programar nunca foi sobre código. Nunca foi, nem nunca será. E, inclusive, já expliquei a razão disso em um outro vídeo aqui no canal. Mesmo para um desenvolvedor de software, alguém que trabalha profissionalmente escrevendo software, escrever o código é apenas uma pequena parte do processo de resolver problemas computacionais. A maior parte do valor, a essência da profissão, está em entender qual o problema que deve ser resolvido e projetar e comunicar a solução desse problema para uma máquina. Para uma criança, é ainda mais importante que a gente pense no aprendizado sobre esse aspecto de desenvolver novas perspectivas sobre o mundo, de compreender formas de abordar os problemas. E nós podemos desenvolver esse pensamento computacional mesmo sem escrever código numa linguagem de programação ou buscar desenvolver algum tipo de software. Aliás, talvez essa seja até uma forma interessante de evitar uma pressão profissional sobre a criança até que ela demonstre um interesse genuíno por essa atividade. Ó, importei. Agora eu vou treinar aqui o meu modelo. Mas e você? Já parou para refletir sobre essa questão? Me conta o que você acha aqui nos comentários para a gente continuar essa discussão. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.